Nós então estamos estudando sobre o que é a igreja, como Deus vê a igreja. E nós já tratamos de vários assuntos, não vou repeti-los todos aqui, mas chegamos num ponto, e eu acho que é o que nós mais vamos gastar tempo, que é justamente um dos assuntos mais importantes e mais ignorados nas igrejas hoje em dia, que é o assunto da membresia e principalmente da disciplina bíblica. A gente não vai falar tanto de membresia de igreja, mas vamos falar da disciplina. E talvez para alguns essa vai ser a primeira vez que você vai ouvir sobre isso, talvez para outros vai ser repetir algumas coisas, relembrar alguns fatos, talvez destacar algumas coisas novas, né? Mas nessa primeira aula eu vou dar uma apresentação sobre o que é disciplina. Quero que vocês participem, fiquem à vontade para levantar a mão, para perguntar. Se a pergunta de vocês tem a ver com algo que nós vamos falar na próxima ou nas próximas aulas, eu vou pedir para você esperar as cenas dos próximos episódios para que a gente responda essa pergunta, tá? Mas eu já quero adiantar o que a gente quer fazer nas próximas aulas. Essa tem conteúdo no primeiro e no segundo período. Nas próximas, eu vou ter conteúdo só no primeiro período. Por quê? Porque no segundo período, depois do intervalo, durante as 4 próximas aulas, vocês vão se dividir e vão fazer estudos de casos. Eu já vou adiantar, o livro que eu vou usar como base para essas aulas é esse livrinho amarelo aqui, da série de 9 marcas de uma igreja saudável, da Edições Vida Nova, e é Disciplina na Igreja. O subtítulo é Como a Igreja Protege o Nome de Jesus. Como a igreja pode fazer isso, tá? Se você quiser adquirir, eu não vou tratar todo o livro, vou tratar algumas partes. Se você quiser adquirir, uma boa leitura, esse tipo de livro aqui você lê numa semana, né? Ou em 2, vai. Mas consegue ler, tá? Então vale a pena para acompanhar as aulas. Eu vou trabalhar hoje os 3 primeiras partes do livro, né? Introdução, prefácio e para o capítulo 1, com esse tema aqui. E por que eu falei que no segundo período vocês vão trabalhar estudos de casos? Porque esse livro tem um trecho só sobre estudo de casos, que foram casos em que os autores lidaram, o autor lidou na igreja dele, e obviamente ele não expõe os nomes das pessoas e nem os detalhes das situações, mas ele fala, olha, aconteceu isso aqui, o presbitério se reuniu e a decisão foi essa. Então eu vou citar alguns casos de disciplina. E aí o que a gente vai fazer? Eu vou trazer esses casos para vocês, descrever o que aconteceu, e vocês vão ser as pessoas que vão decidir o que fazer biblicamente. Vocês vão abrir a Bíblia de vocês e falar, esse passo a gente tem que fazer, isso aqui a gente tem que fazer. Se isso não acontecer, a gente vai ter que excluir a pessoa, ou não vamos excluir a pessoa. Enfim, vocês vão decidir o que fazer com ela. E no final a gente vai discutir as posições, e eu vou trazer o que ele apresenta no livro, que foi o que eles fizeram lá na igreja dele. Obviamente, eles não são perfeitos, né? Também estão passíveis de falhas e erros. Mas nós podemos aprender com a sabedoria de irmãos que já estão acostumados a fazer isso, né? Ele traz alguns itens passíveis de disciplina. Primeiro é sobre o adúltero. Esse é fácil, né? O adúltero a gente quer mesmo que saia da igreja, né? Porque não se arrepende e está vivendo com outra pessoa que não é a sua esposa, então tem que ir embora mesmo. Esse é fácil de disciplinar. Mas olha, outros casos. A viciada. Uma irmã que é viciada em jogo, né? Ou em bebida, ou em cigarro. O que fazer com essa irmã? Terceiro, o infrator que virou notícia lá fora. Um homem que cometeu um erro na sua empresa, na verdade, é uma fraude na sua empresa e saiu nos jornais. O que fazer com esse homem? Caniço rachado. O que é o caniço rachado? Eles descrevem uma moça que sofreu muito desde a sua infância, foi abusada desde a infância, casou, foi abandonada pelo marido, pelos filhos, e se entregou à imoralidade sexual e às drogas, e chegou na igreja toda quebrada. E ela tem muita dificuldade de lidar com esse sentimento, ela quer viver com outros homens ainda, e ela está lutando com isso, ainda é escrava em algumas áreas, e tem muita dificuldade com a bebida e com a droga. O que fazer com uma pessoa dessa? Passa um tempo e ela ainda continua lutando. E aí, o que a gente faz? Fácil, né? De lidar? Bom, quinto lugar, o membro que não participa da igreja. Ele tem o nome dele lá atrelado ao rol de membros, mas ele não vem nas reuniões. Ele não está nem no culto de domingo, não está nem no culto de quarta, ele não aparece nas assembleias. O que nós fazemos com esse tipo de pessoa? E aí, por que nós estamos falando sobre isso? Porque isso é didático e vai ser prático.
que no meio do ano nós vamos ter que tomar algumas decisões. O nosso hall de membros, ele é inchado, mas de 130 nós vamos subir para 136 membros, provavelmente, a partir da próxima assembleia. Nós temos uma frequência no domingo de manhã de quanto? No máximo 70, 80 pessoas. Domingo à noite nós temos uns 120, mas não são membros a grande maioria. E nas assembleias a gente fica penando para ter gente aqui presente, né, na igreja. Gente, faz a primeira chamada, faz a segunda, e normalmente tem 40 membros para uma assembleia. Bom, então por que a gente tem 130 se para a assembleia só tem 40? E a gente fica, às vezes fica preso porque não pode tomar decisões, porque não tem a maioria. Por quê? Talvez uma grande parte da membresia não aparece na igreja. E talvez a gente fica com dó, porque, mas colocou o primeiro tijolo naquela parede, né? Foi a pessoa que fundou a igreja, esse é um irmão muito querido, é da minha família, mas não aparece. Como lidar com um caso desse? Em sexto lugar, o não membro assíduo, aquele que... Esse aqui é interessante, esse caso. É aquele cara que não é membro da igreja, ele vem em todos os cultos, mas ele está semeando discórdia no meio da igreja. Ele não é daqui, mas ele vem e começa a provocar fazer panelinhas e discussões e colocar as pessoas contra o pastor, uma contra a outra. O que a gente faz com uma pessoa dessa? Vai tratar sobre isso. Depois nós vamos falar sobre o membro que renuncia para evitar a disciplina. O que ele faz? Ele sabe que o negócio vai apertar para ele, aí ele fala, eu não quero mais ser membro dessa igreja, podem me desligar, eu não vou mais aparecer aí. Peraí, você ia ser disciplinado e descobriu isso e agora quer sair. Como nós lidamos com um caso desse? Já tive que lidar com alguns desses no passado. Um descrente recém-decidido. Como que nós lidamos com um descrente que acabou de tomar uma decisão por Cristo, mas que comete um escândalo? O que a gente faz com esse camarada? E por fim, talvez isso aqui mais vai doer na nossa alma, que é o membro da família. Como nós agimos quando um membro da nossa família, que é membro da igreja, não quer mais seguir a Jesus? O que fazer? Então vocês vão ver que o negócio vai ser bem prático. Então, todos os nossos segundos períodos, as próximas 4 aulas serão para tratar sobre esses casos. Tá? Vai dividir em grupos, vamos lidar com eles. Tá bom? Mas isso só domingo que vem. Hoje a gente vai introduzir o que é disciplina. Então se você quer adiantar já o conteúdo, compra esse livrinho. Vai conseguir ter todas as respostas já para as aulas, enfim. Mas vamos lá. O significado de disciplina é a primeira parte da nossa aula. Eu gostaria de começar, você vê que na sua introdução aí, você tem Evangelho versão 1 e Evangelho versão 2, está vendo isso? Eu quero que você esqueça o Evangelho versão 2. Finja que ele não está aí. Põe a sua mão na frente. E foque no Evangelho versão 1. Eu quero perguntar se você concorda com essa definição. Tá? Se você aprova e diz isso mesmo é o que eu acredito, é o que nós devemos acreditar segundo a Escritura. Eu vou ler a definição. Deus é santo. Todos pecamos e isso nos separou de Deus. Mas Deus enviou seu Filho para morrer na cruz e ressuscitar a fim de que pudéssemos ser perdoados. Todo aquele que crê em Jesus pode ter a vida eterna. Não somos justificados por obras. Somos justificados tão somente pela fé. O Evangelho, portanto, chama todas as pessoas a simplesmente crer. Um Deus que ama incondicionalmente nos aceitará como somos. Ponto final. Quem concorda com essa definição de Evangelho? Levanta a mão. Só alguns poucos. Quem discorda? Levanta a mão quem discorda. Bom, então se você não levantou a mão, você está... Eu não sei ainda, né? Parcialmente. Quem concorda parcialmente? Vamos lá. Parcialmente. Boa, ótima opção. Muito boa. Certo, vamos lá. Com o avanço do evangelicalismo no nosso país, o que isso significa?
E muitas pessoas dizem que são evangélicas, né? Surge uma igreja a cada esquina, em qualquer lugar. Alguns elementos tradicionais da fé cristã, eles têm sido corrompidos, ou têm sido diminuídos, ou têm sido literalmente subtraídos. As pessoas mexem naquela parte que era elementar da fé cristã. E talvez o principal destes temas seja aquilo que justamente define um evangélico, que é o evangelho. Há tantas pessoas que se dizem evangélicas, mas que nem sabem o que é o evangelho. Como você se diz evangélico se você não sabe o que é o evangelho? E se nós pararmos para pensar, até mesmo em igrejas mais sérias, igrejas mais tradicionais, há pelo menos duas versões ligeiramente diferentes do que é o evangelho. Essa primeira versão aqui, se nós só colocássemos ela, talvez uma grande parte da igreja assinaria embaixo e diria: é isso mesmo. É isso mesmo. E como nós vimos, talvez em parte estejam certos, mas diriam: é só isso mesmo. Não precisa de mais nada, o evangelho é isso aqui. Mas talvez nós poderíamos propor uma segunda versão do evangelho, um pouco mais robusta, um pouco mais encorpada, um pouco mais fiel ao que nós vemos na Escritura, com termos mais bíblicos do que o que nós vimos aqui. E aí eu quero propor para vocês a segunda versão do Evangelho. Agora você pode considerar que ela está na sua folha. Tá? A segunda versão do Evangelho tem algumas palavras para serem preenchidas aí. E eu, ao passo que for lendo, vou dizer quais são. Vamos lá, preste atenção. Há alguns elementos, quando você vê em itálico é quando a letra está deitadinha. É o que está sendo acrescentado à primeira versão. Então, essa segunda versão contém partes da primeira versão, algumas foram alteradas, e o que está acrescentado está em itálico. Tá? Olha lá. Deus é santo. Concordo. Todos pecamos, e isso nos separou de Deus. Mas Deus enviou seu Filho para morrer na cruz e ressuscitar, a fim de que pudéssemos ser perdoados. É igualzinho lá no início. Só que essa versão 2 acrescenta algumas coisas. Para que pudéssemos ser perdoados e começássemos a seguir o Filho como nosso Rei e Senhor. Então a morte e a ressurreição de Jesus não é somente para nos perdoar, mas é para nos também fazer seguir a Jesus. A definição continua. Qualquer um que se arrependa e creia pode ter a vida eterna. Lembra, lá em cima só disse: é qualquer um que creia. Aqui nós temos um termo mais bíblico: se arrependa primeiro. E essa vida eterna é uma vida, agora é acrescentado também, uma vida que começa hoje e se estende pela eternidade. É uma vida que começa hoje e se estende pela eternidade. Está vendo? Não é só num aspecto terreno dessa vida. Algo começou que vai perdurar por toda a eternidade na minha vida. Não somos justificados por obras, isso é a mesma coisa da primeira versão. Somos justificados só pela fé. Agora tem mais uma inclusão. Mas a fé eficaz, aquela fé que funciona de fato, ela nunca está só. É a palavra a ser preenchida. A fé eficaz nunca está só. O Evangelho, portanto, chama todas as pessoas, olha em itálico aí, a se arrepender e crer. Sim, crer está como na primeira, mas é necessário o arrependimento. Um Deus que ama, agora está diferente, faltou colocar em itálico aqui. Um Deus, lá em cima nós vimos um Deus que ama incondicionalmente. Aqui é quase a mesma coisa, mas tem alguns aspectos diferentes. Um Deus que ama contracondicionalmente, não é incondicionalmente, mas Deus não ama de maneira condicional, dependendo de coisas que você faz ou não. Deus é contra isso. É uma palavra
o incondicionalmente é muito forte, ó, é a qualquer custo. Contracondicionalmente não são condições que fazem Deus amar ou não. Não é aquilo que você faz ou não. Ameniza um pouco a palavra tão forte que é incondicionalmente. Por quê? Ele vai explicar isso aqui. Ele nos aceitará ao contrário do que merecemos. E então, isso não está na primeira definição, nos capacitará pelo poder do Espírito para nos tornar santos e obedientes conforme seu Filho. Está vendo algumas diferenças aí? Agora a última frase. Ao nos reconciliar consigo mesmo, Deus nos reconcilia também com sua família. E qual é a família de Deus? Qual que é a família de Deus? Qual que é o nome para isso? Igreja. Nós não somos reconciliados apenas com Deus, mas com o povo de Deus. Certo? E Deus também possibilita que na qualidade de povo dele, representemos juntos seu caráter santo e sua glória triuna. Representemos. Um pouco mais encorpada. Sim ou não? A primeira parece uma sopinha rala. A segunda parece um jantar completo. Com qual das duas você fica? Agora é mais fácil, né? Se você disser a primeira, eu vou jogar esse negócio na tua cabeça. A segunda, mas quais as diferenças entre a primeira e a segunda? Eu vou citar algumas aqui. A primeira, a diferença clara é justamente que na primeira versão do Evangelho nós temos a ênfase de Cristo como Salvador, mas a segunda apresenta Salvador e Senhor. Uma segunda coisa, a primeira versão ela aponta para a obra perdoadora de Cristo, a segunda também aponta para a obra perdoadora de Cristo, mas ela foca na obra regeneradora do Espírito. Na primeira você não vê nada a respeito do Espírito Santo. A segunda tem, a presença do Espírito é o que vai te capacitar a ser como Jesus. A terceira coisa, a primeira versão do Evangelho destaca aquele status que os cristãos têm como filhos de Deus. E são filhos de Deus. Mas a segunda, ela, além de incluir esse status, ela também inclui a descrição de uma nova função atribuída aos cristãos na condição de cidadãos do reino de Cristo. Eles agora têm uma missão. Não é só ser parte da família de Deus, tem uma missão como sendo um integrante da família de Deus. E, em quarto lugar, que eu destaco, é que a primeira versão ela aponta para a reconciliação do cristão com Cristo. A segunda vai falar sobre isso, mas a segunda também aponta para a reconciliação do cristão com Cristo e com o povo de Cristo. Certo? Testemunho e a vida junta com outros irmãos. Né? Por que nós devemos começar? E talvez você esteja se questionando. Peraí, ele não ia falar de disciplina? E aí ele começa falando sobre uma definição de evangelho. Por que nós devemos começar uma aula de disciplina falando sobre o evangelho? Porque se a sua compreensão de evangelho ela está inserida e se limita somente à primeira versão do Evangelho que nós lemos aqui, então você não vai encontrar muita utilidade nas próximas aulas. Elas não farão sentido nenhum para você. Porque é só crer. Esse negócio de igreja, esse negócio de santidade, não consigo achar. Agora, tudo que foi afirmado na primeira é verdade. E nós estamos repetindo isso. Mas há mais o que se dizer. Então, como foi escrita, como um teólogo do passado, chamado Dietrich Bonhoeffer, um autor da época do nazismo, um pastor que lutou muito contra o nazismo, ele escreveu livros fantásticos naquela época, e ele escreveu um livro também falando a respeito disso, naquela época ainda mais, que as pessoas diziam ser cristãs. O próprio Hitler afirmava isso em alguns momentos, mas não viviam como cristãos. E ele diz, olha,
o que é repetido também por outros autores, é que isso provoca nas pessoas uma crença de uma, entre aspas, graça barata. Graça barata, é assim que ele chama. O que é a graça barata? É aquela do tipo que você é salvo por Cristo, mas nada necessariamente vai ter que ser mudado na sua vida depois disso. Essa é a graça barata, que não custa nada. E de fato a graça é de graça, mas biblicamente ela parece que provoca algumas coisas depois. Parece não, ela provoca. Quando ela não provoca nada, ele define como graça barata. A segunda versão, ela é um relato mais fiel, mais robusto, mais encorpado do evangelho bíblico e tem a maior probabilidade de nos levar ao entendimento do tipo de graça que convida os cristãos a tomar a sua cruz por constrangimento, como foi citado, por obediência, por amor, a tomar a sua cruz e seguir Jesus em uma missão santa. É esse tipo de graça que a Bíblia apresenta, e não a graça barata. De modo prático, por que eu estou iniciando assim? Eu quero que vocês pensem num caso de disciplina aqui. Podemos imaginar, então, na minha folha aqui, eu coloquei dois evangelhos e duas igrejas. A relação entre eles. Então vamos imaginar que nós temos a igreja 1. A igreja 1 acredita no evangelho versão 1. Agora nós temos a igreja 2. A igreja 2 acredita na versão do evangelho 2. Duas igrejas distintas, dá para ver a diferença, né? Ok. Então vou chamar elas de igreja 1 e igreja 2. Vamos imaginar que na igreja 1, um casal de membros chega ao gabinete pastoral e eles estão com seu filho pequeno, aquele precioso chuchuzinho, o Joãozinho, vamos chamar de Joãozinho. O Joãozinho chega e o Joãozinho tem ali os seus 8 anos de idade e os pais pedem que Joãozinho fosse batizado. Aí os líderes daquela igreja, eles não querem desanimar os pais. Eles não querem desmotivar os pais, é até a própria decisão do Joãozinho, que diz, eu quero ser batizado, tio. Bom, aí o que eles fazem? Eles topam batizar aquela criança, em meio àquele rio de lágrimas, de emoções da igreja, da família, e é uma festa. Acontece que o pequeno Joãozinho cresceu. E aí ele chegou na casa dos seus 20 anos de idade, e agora ele já não é mais Joãozinho, ele é Joãozão. E o Joãozão não coloca os pés na igreja desde a formatura do ensino médio, há 2 anos atrás. E muito menos Joãozão vive como um cristão na faculdade, muito pelo contrário. Esse jovem, nitidamente as pessoas sabem que ele não vai para as aulas, ele bebe, enche a cara, ele dorme com todas as meninas. Essa é a vida do Joãozão. Aí, os líderes agora estão, aqueles lá, de 14 anos atrás, eles estão com brasas vivas sobre a sua cabeça. Por quê? Eles têm que lidar com esse caso. As pessoas já estão reclamando. E ele está dando problemas lá fora, e a igreja, o nome da igreja está sendo atrelado aos problemas dele. E aí eles chegam para a igreja e falam, gente, o mau testemunho do Joãozão exige que nós cogitemos a possibilidade de excluí-lo da nossa membresia. E aí eles apresentam esse caso para a congregação. Aí, lembra, a igreja 1, ela acredita em que versão do evangelho? Na versão número 1, que enfatiza a graça barata, que não existe, mas que é uma invenção das pessoas. Sabe o que a igreja vai dizer para essa liderança? A igreja vai retrucar, e aí ela vai colocar as seguintes indagações aos líderes. Vocês julgam demais as pessoas. Por que um Deus que ama incondicionalmente as pessoas disciplinaria alguém? Uma vez salvo, salvo para sempre. Vocês não deveriam fazer isso com Joãozão. Principalmente os pais dele estão lá, liderando essa turba aí de inconformados. O que a gente faz numa situação como essa?
uma igreja que tem uma mentalidade dessa. Coloque no lugar da liderança. Agora, vamos para a igreja 2. Ufa, deixa eu ficar nessa igreja 2, não vou mais para lá não. A igreja 2 tem líderes que se preocupam em ensinar o evangelho para os seus membros. Esses líderes, eles sempre pregam todo o conteúdo da Escritura, eles não ficam só numa carta, num livro, eles querem passear pela Escritura em pregações de um capítulo ou de um trecho a cada domingo, eles pregam a Bíblia expositivamente. Todo o conselho de Deus para a igreja mostra que faz sentido o Antigo, o Novo Testamento, como ele aponta para Cristo Jesus. Não só isso, mas antes de batizar as pessoas, os membros dessa igreja, esses líderes pediram para que essas pessoas levassem em conta o alto preço de se seguir a Jesus. Olha, o negócio vai custar bastante. Obviamente que a sua salvação você não compra, mas depois vai custar. Vai ter que tomar a sua cruz e segui-lo. E aí, essas pessoas ouviram que o reino do céu pertence a um tipo específico de pessoas. Como diz o Sermão do Monte, pessoas pobres de espírito, os que choram pelos pecados, os humildes, os pacificadores, aqueles que reconhecem que precisam da ajuda de Deus. Eles também ouviram que o Pai Celestial ele vai cortar da videira de Cristo todo o ramo que não der fruto, João 15. Todo aquele ramo que não dá fruto, o Pai vem e corta. Eles ouviram isso porque o verdadeiro evangelho transforma as pessoas. Eles ouviram também sobre a diferença da tristeza que vem do mundo e a tristeza que vem segundo Deus. A tristeza do mundo, ela tem uma aparência de autopiedade. Olha como eu me sacrifico, como eu faço romarias, olha como eu num dia não como carne, ou nesse dia eu não faço isso, como eu guardo um dia, está vendo como eu sou sofrido, eu faço jejum. Esse tipo de tristeza, segundo o mundo, produz apenas autopiedade, uma aparente autopiedade, mas a tristeza, segundo Deus, como eu disse em 2 Coríntios 7, ela traz entusiasmo, indignação contra o pecado, traz temor, traz zelo por Deus. Eu estou triste porque eu pequei, mas estou feliz porque sou perdoado, e agora estou animado para buscar a santificação. Agora a minha perguntinha é, qual das duas igrejas está mais propensa a entender que Jesus nos salva, mas para nos dar vida e crescimento junto com os outros irmãos? Qual das duas igrejas? A primeira ou a segunda? Segunda. Qual das duas igrejas vai entender que o Espírito de Deus de fato cria uma nova criatura dentro das pessoas e os verdadeiros cristãos mudam? Qual das duas? Segunda. Então, se nós dissermos a essa segunda igreja que Joãozão tem 20 anos e ele não aparece na igreja há mais de 24 meses seguidos, sabe o que essa igreja vai fazer? O que ela vai fazer? Disciplina. Mas antes de fazer isso, essa igreja que entendeu que o evangelho, entendeu a vida em comunidade, ela primeiro vai pegar o telefone, acabando a reunião, e vai ligar para o Joãozão. Joãozão, o que está acontecendo com você? Eu quero tomar um café, vem almoçar em casa. Nós crescemos juntos, cara. Nós estudamos juntos, nós íamos na escola bíblica juntos. O que está acontecendo com você? Eu quero saber. Essa igreja vai chamar Joãozão a prestar contas da sua afirmação, aquela que lá no início ele fez, eu sou cristão. Joãozão, você não está vivendo como cristão, Joãozão. E talvez aí sim, o último passo deles é chegar a excluir o Joãozão, porque ele não se arrependeu mesmo da igreja chamando ele ao arrependimento. E sabe por que essa igreja vai fazer isso? Essa igreja vai fazer isso porque ela ama Joãozão demais para não fazer isso. Essa igreja ama Joãozão demais para não fazer isso. Amam demais os amigos e os colegas não cristãos que ele tem na faculdade para não agirem dessa maneira. Porque é a palavra de Deus que dá vida aos mortos de espírito, mas Deus quer que a sua palavra seja o ornamento ou o enfeite de vidas transformadas.
E Joãozão não está fazendo isso. Então o mundo não precisa de uma sombra cristã dele mesmo. Então o mundo está aqui, tem uma lâmpada atrás, e aí na frente tem uma sombra dele, que reflete a imagem dele, só que agora tem aquela faixa 100% Jesus. Qualquer semelhança é mera coincidência, tá? De um camarada aí que aparece na televisão, comemorando o título, com 100% de Jesus, mas que dá soco nos outros, fala um monte de palavrão, só balada e festa, enfim. O mundo não precisa de uma sombra dele mesmo, com a faixa 100% Jesus. Cristão, o que o mundo precisa é de algo cheio de cores, sabores, algo diferente, algo que mostre a vida, a esperança. Há um Deus que te ama e que quer o melhor para a sua vida. E o melhor para a sua vida é estar perto dele. Por essa razão nós vamos aprender mais sobre o assunto da disciplina bíblica nessas próximas aulas. E eu gostaria que nós fizéssemos fechar essa nossa primeira parte com Mateus 5, de 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como resultará o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeira para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador alumina a todos as que encontram da casa. Até? 16. Assim brilha também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Ok. Uma igreja que crê no segundo evangelho entende isso. Somos o sal e a luz da terra. O mundo irá ver as nossas boas obras e vai perceber que existe um Deus. E talvez não nessa vida, mas na eternidade, no juízo final, melhor. Eles vão glorificar a Deus por nossa causa. De fato, um cristão habitou no nosso meio. De fato, a luz estava entre nós e nós não vimos. Ouvimos e rejeitamos. Esse é o papel da comunidade cristã, é o papel de cada cristão. Amém? Vamos falar sobre 3 coisas importantes a respeito de disciplina. A primeira é o que é disciplina. Uma definição. O que é disciplina na igreja? Definição informal. Eu tenho 2 propostas de definições do que é disciplina. A primeira proposta é uma informal, a segunda uma mais formal. A informal é mais fácil de entender. A formal é um pouco mais completa, com palavras talvez um pouco mais difíceis. Vamos começar pela informal. A disciplina, em linhas gerais, o autor Jonathan Leeman, que é o autor desse livrinho amarelo, ele diz, é uma das partes do processo de discipulado. Discipulado é com SC. Discipulado. Certo? Ele diz que é uma das partes do discipulado, aquela em que nós corrigimos o pecado e apontamos ao discípulo o melhor caminho. Então a disciplina, ela é uma parte do processo de caminhar ao lado de Cristo e ajudar outras pessoas a caminharem ao lado de Cristo. E é aquela parte em que nós corrigimos um pecado e nós mostramos para a pessoa, olha, o que você está fazendo é errado e esse é um caminho mais excelente, é esse o caminho que você deveria estar seguindo. Isso significa então que ser discípulo de Cristo é, dentre tantas outras coisas, ser disciplinado. Ser discípulo é ser disciplinado também. E um cristão disciplinado, ou melhor, um cristão é disciplinado pelo menos de 2 formas. A primeira forma é por meio do ensino. Vocês sabiam que vocês estão sendo disciplinados nesse momento? É uma disciplina, aprender. E também o cristão é disciplinado pela segunda forma, que é a correção. Sabe quando você estava na escola e o professor de matemática ensinava a matéria? Quem gostava de matemática? Eu amava matemática. Essa é a que mais prestava atenção. Então você ficava ali, prestando atenção na matéria. Aí o professor perguntava, entenderam? Todo mundo? Sim! Os que estavam prestando atenção. Aí o que o professor faz então? Ele vai te dar uma
prova, para ver se de fato você aprendeu a matéria. A prova não é isso? A prova é uma maneira de avaliar o nível de conhecimento da sala. Então, da mesma maneira, a vida cristã, o discipulado é isso. Nós aprendemos o correto, o que é errado, aprendemos a palavra. Mas também depois nós somos chamados a prestar contas daquilo que nós estamos aprendendo. Somos corrigidos, porque o professor vai pegar a prova e vai dizer, errou essa equação. Aí devolve para a gente e diz, você precisa melhorar essa área, você não aprendeu ainda essa área. E essas duas formas, a elas se dão o nome de disciplina formativa, que é aquela na qual nós formamos o indivíduo por meio do ensino, e a disciplina corretiva, que é aquela que corrige a pessoa por meio da repreensão ao pecado dela. Ficou claro? Disciplina formativa e disciplina corretiva. Essa matéria trata, essas 5 aulas tratam da disciplina corretiva, não da disciplina formativa. Tá? Aí do lado de trás da sua folha, você tem a definição formal. Essa foi a definição informal. Uma definição um pouco mais formal poderia ser essa que nós lemos aqui. A disciplina eclesiástica é o ato de excluir um indivíduo da membresia da igreja e da participação à mesa do Senhor. Disciplina é o ato de, disciplina corretiva, é o ato de excluir o indivíduo da membresia da igreja e da participação à mesa do Senhor. Então, não se trata tanto de proibir que uma pessoa frequente os cultos da nossa igreja. Não se trata disso. Trata-se de uma declaração manifesta da igreja para aquela pessoa, de que aquela pessoa não pode mais, ou melhor, a igreja mesma não pode mais apoiar a validade da profissão de fé daquela pessoa, chamando ela de cristã. Então, quando ela chegou na igreja, ela dizia, eu sou cristã. A igreja olhou para o que ela acreditava, a igreja viu o testemunho dela, a igreja disse, de fato você é cristã, venha fazer parte do nosso meio. Mas agora ela deixou de viver como cristã, mas ainda diz que é cristã, em muitos casos. Mas agora a igreja, a disciplina é a igreja dizendo, aquela sua profissão de fé, você disse que era cristão, você não está vivendo de acordo com ela. Então nós vamos deixar de te considerar como um cristão. Porque você não vive. Sim, é muito difícil depois que uma pessoa é excluída, frequente. Mas também muitas vezes é pela postura da igreja, do tipo, nunca mais volte por aqui. A disciplina, e é isso que a gente vai falar aqui, a gente quer que a pessoa volte. Porque enquanto ela voltar, ela vai ouvir a pregação da palavra, e a pregação da palavra que pode produzir arrependimento de volta nela. É difícil voltar, é difícil. Mas há casos, por exemplo, pessoas que foram excluídas, que anos depois voltam para a igreja. Né? E é justamente isso que a gente quer tratar aqui. De que a disciplina bíblica ela deveria produzir isso, né, na vida da igreja. Nós dizemos, olha, aquilo que você diz não é aquilo que você está vivendo agora. Então nós não podemos mais te chamar como uma pessoa cristã, sendo que você não vive como uma pessoa cristã. Então é isso que a igreja faz. Ela exclui da membresia e automaticamente da participação à mesa do Senhor, que é a ceia do Senhor. Então, não significa que nós não queremos que a pessoa volte para a igreja. Queremos, é por isso que estamos disciplinando. Porque é o último ato de cuidado que nós podemos ter com essa pessoa, é isso que a gente vai falar daqui a pouco. Então, a única coisa é, nós não podemos mais, é como se ela tivesse uma carteirinha, né? Cristão. Assinado quem? A igreja IBAGE. Igreja local, a quem Cristo entregou as chaves do reino. Quem tem autoridade para dizer se alguém é cristão ou não? Leia Mateus 16 e leia Mateus 18 e você verá que é a igreja local. Não a igreja, a instituição, né? A igreja batista, a igreja presbiteriana, enfim. É a igreja, a comunidade local de discípulos que diz, aquele é um discípulo de Cristo. Ele pode dizer, eu sou discípulo, mas ele está dizendo sozinho. Quando ele se torna membro de uma comunidade, a comunidade diz, ele é discípulo de Cristo. Mas no momento em que ele deixa de viver como discípulo, a igreja agora diz, ele não é discípulo de Cristo.
Mesmo que ele diga que é. Ele está sozinho nessa. Deu para entender? É nessa linha que eu vou caminhar. Se você tem mais dúvidas, a gente vai trabalhar sobre isso. Então, agora prepare-se os ouvidos, tá? Disciplina na igreja trata-se da agora que vem a palavra nova, excomunhão da pessoa. Aqueles que vêm de um contexto católico vão, ele falou a mesma coisa que o padre, como assim? Eu vou explicar por quê. Trata-se da excomunhão da pessoa. E o que significa excomunhão? Literalmente significa excluir da comunhão. Excluir da comunhão. Não é excluir das reuniões. Não é excluir do alvo de amar. Não é excluir da pregação da palavra. É excluir da comunhão da igreja. Já ouviu essa palavrinha, excomunhão? Certo? Entendeu? Excomunhão. Por quê? Esse é o mesmo que você remover uma pessoa da ceia do Senhor. É o mesmo que disciplinar formalmente. Eu vou usar esse termo daqui para frente. Claro que a minha tradição vai sempre puxar para a exclusão. E quando eu disser, eu vou ter que me corrigir, vocês me corrijam. Mas é uma palavra um pouco mais bíblica. Porque exclusão, ela sim retrata o que significa isso. Mas a excomunhão mostra que tipo de exclusão é essa. É a exclusão à comunhão com os irmãos. Ficou claro? Nós temos uma grande confusão hoje em dia do que é comunhão. Comunhão, o que significa a palavra comunhão? Compartilhar algo em comum. Tá? Isso que é comunhão. Compartilhar algo em comum, ou algumas coisas em comum. Certo? Quando nós sentamos a uma mesa, e estamos ali, foi preparada uma bela de uma macarronada, todo mundo vai comer aquela macarronada. Todo mundo está reunido em comunhão com uma macarronada. Todo mundo está comendo daquele prato. A comunhão da igreja é, ou cafezinho, seja o que for. A comunhão da igreja é aquela no qual nós nos reunimos em comum acordo com alguns pontos específicos. E no caso da igreja é o Evangelho versão 2 que nós falamos aqui. Nós concordamos com o Evangelho. Aí uma pessoa começa a viver em desacordo com o Evangelho. Que nós dizemos, se você não quer mais, nós vamos fazer todos os passos que vamos tratar sobre eles. Então você não pode mais participar da comunhão porque você já não mais defende aquilo e nem acredita aquilo no qual nós acreditamos. E o que nos distingue de uma pessoa, por exemplo, um descrente que entra na igreja? Ele está participando do nosso culto. Se a comunhão é o culto, estamos perdidos. Não deveríamos permitir que um descrente entrasse aqui. Se a comunhão é aquele cafezinho que a gente toma, então ele também não pode participar, porque a comunhão é dos crentes. Agora, o que nós todos temos em comum? Que valida a nossa profissão de fé e a nosso discipulado? A membresia da igreja, batismo, membresia da igreja, a nossa fé no Evangelho que provoca a participação na ceia do Senhor. Tudo isso é balizado pelo Evangelho. Uma vez que a pessoa diz, eu não quero mais o Evangelho, então você não pode mais participar das coisas que o Evangelho produz. Uma excomunhão. Não é que a gente espera que a pessoa não participe. Por favor, você é convidado a quando puder, não participe aqui. A gente diz, nós já não mais permitimos que você participe disso. Da membresia e da ceia do Senhor. Então essa palavra a gente tem que resgatá-la. Comunhão. Volte a resgatá-la. É aquilo que nós compartilhamos como servos de Cristo. Juntos. Ficou claro? Muito bom. Então vale a pena. Quando atrasa assim, vale a pena. Bom, esse é o resumo, tá? Do que é disciplina bíblica na igreja. Vamos para a visão do Novo Testamento? O texto mais conhecido sobre a prática da disciplina na igreja é de Mateus 18, versículos 15 a 17. Que a palavrinha que falta aí é a visão de Jesus sobre a disciplina.
a visão de Jesus. Se teu irmão pecar contra ti, vai a sós com ele e repreende-o. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda palavra se confirme pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-las, dize-o à igreja, e se também se recusar a ouvir a igreja, considera-o gentil e publicano. Ok. Eu já falei, esse foi um dos textos que já foi pregado, eu não vou ficar tanto nele, a gente vai trabalhar sobre ele mais vezes nas aulas, tá? Quero destacar alguns elementos, porque, lembra que eu falei? As pessoas dizem que Jesus nunca excluiria alguém da igreja. Bom, peraí, a primeira vez que o Novo Testamento apresenta a disciplina corretiva é na boca do próprio Jesus Cristo. Né? E olha o que Jesus diz nesse texto aqui, eu quero destacar algumas coisas. À primeira vista, Jesus parece ter 2 preocupações aqui. A primeira preocupação é que o pecador se arrependa. Então vai você primeiro, depois vai você mais um irmão ou 2, depois traz para a igreja vai até ele, aí depois, em caso extremo, aí sim considera ele como gentil publicano, mas ele diz em cada passo, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. O alvo é que ele ouça, o alvo é que ele se arrependa. Mas uma segunda coisa é também que o número de pessoas envolvidas nesse processo seja o mínimo necessário. Parece que é isso que Jesus quer. Olha como Jesus começa. Com quantos ele começa? 1, depois 2 ou 3, depois. Aí traz para a igreja. Então, o que Jesus quer? Que o arrependimento aconteça e poucas pessoas saibam, talvez uma só. E ninguém precisa ficar sabendo depois. Tem caso em que, não, tem que trazer para a igreja logo de cara. A gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente. Mas um pecado aconteceu, a pessoa não cumpre esse papel, ela não vai exortar, mas fala para o outro. Ai, você viu o que fulano fez? Deixa eu te contar aqui. E aí, tratou assim a esposa, tratou assim o marido, fez isso com o filho. Vamos contar para o outro lá, vamos orar, né? Porque por ele. Aí depois vai para outro grupo, depois para outro grupo, depois para outro grupo. E até que chega no pastor, ou na liderança, e aí o negócio já tomou uma proporção, que agora o pecado não é só aquele, é o da fofoca, é o da negligência da igreja, que não está cumprindo o papel. Jesus manda, vai lá você viu, vai lá você falar. Mas eu tenho que chamar o pastor que é apto para isso. Quem disse que o texto diz é você que é apto? Porque você tem o Espírito de Deus, você tem a palavra de Deus, e você é irmão daquela pessoa, e você ama aquela pessoa. Você não pode se conformar em ver aquela pessoa que você ama cometendo pecado, e deixar passar aquilo ali. Eu quero chamar a atenção das mães e dos pais aqui. Quando o seu filho está fazendo uma coisa errada, você diz, deixa o papai vir, porque aí o papai fala com ele. A Fátima contou de um caso posso contar da filhinha lá, numa mureta, né? E a Fátima viu a pequena Ruth sentada, quem sabe a casa do Ronest lá em cima, né? E a Ruth sentadinha lá, olhando para baixo, lá em cima da mureta. Aí a Fátima viu, o que eu faço? Sentou e falou, vou esperar o Ronest chegar, porque aí ele fala com ela. Não. Também não podia dar um grito, né? Porque senão ela, isso caía. Então, filha, vem aqui, por favor, tem uma coisinha para você. A filha desce. Você nunca mais sobe lá, né? Aí fala. Por que ela faz isso? Porque ela ama a filha dela. E por que você deveria, quando vê o seu irmão pecando, você deveria chegar nele e falar, meu irmão, isso aqui foi pecado. E nós precisamos lidar com isso. Eu também sou um pecador. Falo igual você. Mas é minha obrigação vir te exortar. Se você ganhou esse irmão, se ele se arrependeu, você ganhou esse irmão, acabou ali, ninguém precisa ficar mais sabendo. Você não precisa mais chegar no pastor no domingo e falar, pastor, eu exortei a pessoa, ela se arrependeu, graças a Deus. Se você vier falar para mim isso, eu vou falar, meu filho, você está em desobediência à Escritura, porque você deve deixar isso entre você e ele, já acabou. Ele vai lidar com o caso. Talvez o caso precise de um aconselhamento, de um tratamento, mas se era uma coisa assim, de palavra, pediu perdão, arrependeu, legal, bola para frente. É isso que Jesus parece fazer aqui. Se você não faz isso com o seu irmão, e aqui você precisa sair com brasas vivas sobre sua cabeça, você vê um pecado do seu irmão, mas você não o exorta, e você começa a espalhar para os outros, você não ama o seu irmão. É a mesma coisa de você ver seu filho fazendo o errado, e não
repreendê-lo. Você não ama. Bom, poderia acabar aqui, né? Mas não vou não. Se nós observarmos, isso é a primeira vista, é o que Jesus quer. Que a pessoa se arrependa e que o mínimo de pessoas esteja envolvido. Mas, se a gente observar com mais atenção, nós veremos que há uma convicção mais profunda de que a igreja deve ser diferente do mundo. Os cristãos não podem e nem devem viver como gentios e publicanos. O que Jesus está dizendo é a comunidade, a igreja, ela vai ser diferente de um gentio e publicano. Porque se a pessoa deixa de se arrepender, ela vai ser considerada um gentio e publicano. Então, gentio e publicano, a gente vai ver o que significa, não é a mesma coisa de igreja, do povo de Deus. Vive um outro tipo de vida. Jesus quer mostrar uma diferença entre esse povo. Os leitores judeus de Mateus, na época em que Mateus escreveu, eles teriam interpretado essas duas palavrinhas, gentio e publicano, da seguinte maneira: gentil para eles eram aqueles que não pertenciam à comunidade da aliança com Deus. Aqueles que eram de outras nações, pagãos, que não temiam ao Senhor e não estavam dentro do povo do Senhor. E publicano eram aqueles que faziam parte da aliança com o Senhor, mas haviam traído essa aliança, traído essa comunidade e agora estavam fora dessa comunidade. Lembra, o próprio Mateus foi um publicano. Ele era um coletor de impostos, o publicano era isso. E o publicano, ele coletava impostos a cargo, a mando do Império Romano, do seu próprio povo judeu. Ele trabalhava para o inimigo, e ele não só fazia isso, mas aí o romano dizia, você deve pegar 10 por mês dessa turma. Ele pegava 20, porque como todo bom político corrupto, ele ficava com a outra parte. Então esse era o publicano para um judeu na época. Ele era dos nossos, mas é um traidor. O gentil, ele não é dos nossos. Ele não teme a Deus. O publicano temia, mas agora ele teme ao imperador e não mais ao nosso Deus. Em outras palavras, o que Jesus está querendo dizer para nós é que os membros da igreja, eles devem viver de modo diferente do modo do viver do mundo. E se depois de uma série de advertências gentis, individuais, amorosas, algum cristão não quiser mais viver diferente assim, a igreja deve excluí-lo da comunhão e considerá-lo como ou uma pessoa que nunca creu, que não está na aliança, ou uma pessoa que creu, mas é um traidor. Não um traidor de mim e de você, mas um traidor do nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele a quem nós mais amamos. A pedra preciosa, a pedra de esquina. Nós temos essa dificuldade, né, de ver uma pessoa que é excluída ou excomungada e ficar naquele dilema, poxa vida, mas eu cresci com essa pessoa. Você tem que lembrar que ela está dizendo não e traindo o seu Senhor, aquele a quem você mais ama nesse mundo, ou deveria amar. E é por isso que Jesus diz, então você considera ele assim. Mas em outras passagens do Novo Testamento, Jesus diz, você deve amar os pagãos, você deve evangelizar os pagãos, você deve tratar bem um publicano, tanto que Mateus era um publicano que Jesus tratou bem e se arrependeu. Ele não está dizendo você deve odiar esse e dizer você nunca mais. Não, você deve amá-lo, mas não considerá-lo como alguém do povo da aliança. Ele está traindo o seu Senhor. Ficou claro? Em resumo, então, a intenção de Jesus aqui é que as igrejas exerçam uma função judicial. Porque ele retira a expressão aqui, 2 ou 3 testemunhas, de Deuteronômio 19, uma passagem que você pode ler depois. Deuteronômio 19 não fala nada a respeito de disciplina na igreja. Mas essa expressão, 2 ou 3 testemunhas, era uma passagem em que Moisés estabeleceu regras para o processo de julgamento de casos criminais na nação de Israel. Então, quando as igrejas estiverem diante das pessoas que declaram com os lábios que pertencem a Cristo, mas vivem de modo contrário a isso, as igrejas devem examinar cuidadosamente os indícios, ver se é aquilo mesmo e proferir a sentença como um júri
dizendo assim, ou perguntando assim. A pessoa diz que representa Cristo, mas a vida dela não mostra isso. Será que essa é uma declaração válida do Evangelho? Dizer que crê na santificação, crê no amor de Cristo, crê que deve obedecer, mas agora abraça o pecado e não quer saber mais de Cristo. Será que isso é válido? Isso faz sentido com o Evangelho? Esse é um verdadeiro mestre, professor, alguém que prega o Evangelho. Lá na sua faculdade, lá no seu trabalho, lá na sua casa, ele está pregando o Evangelho? Ou ele está pregando a graça barata? Viva do jeito que quiser e diga que é cristão. O que as evidências sugerem? Não é isso que um juiz faz? Às vezes o juiz pode ser enganado. Às vezes o juiz pode ser corrupto. Mas o juiz deveria analisar todas as evidências e dar uma sentença justa. A igreja deve fazer a mesma coisa. Analisar todas as declarações, todas as evidências. Mesmo que o culpado diga, eu sou inocente, não é assim? Vá numa penitenciária e pergunte, quem é inocente? Quem é que veio parar aqui sem ter feito nada? Eu não digo que todos, mas a grande maioria vai dizer, eu sou inocente. Via de regra, aquele que está prestes a ser excomungado diz que é inocente, que não está fazendo nada de errado. Mas mesmo que ele diga isso, as evidências mostram o contrário. Nós temos que ser sábios de avaliar isso e decretar a sentença. Você está ou mentindo ou se enganando com a própria mentira. Não podemos validar o seu testemunho. O caso de disciplina em Corinto. 1 Coríntios, capítulo 5. Essa aqui, naturalmente, é a segunda passagem mais conhecida a respeito de disciplina, depois de Mateus 18. 1 Coríntios 5. A gente pode dividir em 4 partes esse texto. Primeira, quem pode ler dos versos 1 a 3? O juízo ao imoral. Comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio, imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Soube que um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a própria madrasta. Como podem se orgulhar disso? Deveriam lamentar-se e excluir da sua comunhão o homem que cometeu tamanha ofensa. Embora eu não esteja com vocês em pessoa, estou presente em espírito. E como se estivesse aí, já condenei esse homem. Ok. O juízo ao imoral. Uma situação bem difícil, né? Paulo disse que isso não acontecia nem no mundo. Camarada que estava possuindo sexualmente a mulher de seu pai. Não diz mais nada sobre isso. Sabe se o pai ainda estava vivo? Provavelmente não era a mãe dele. Mas talvez a madrasta dele. E sabe o que a igreja fazia? Batia palma para isso. Nós somos os espirituais. E aquele cara sentava na primeira cadeira com a mulher. Aí Paulo disse, eles deviam estar com vergonha. E aí no verso 3, olha que interessante, o que impressiona é que, ao mesmo tempo que Paulo diz a mesma coisa que Jesus em Mateus 18, aqui ele também discorda em alguns pontos. Porque, por exemplo, os dois concordam que a incentivar a igreja em exercer essa função judicial, né? Porque esse termo julgar, a gente vai ver 3 vezes só nesse capítulo. Então vocês têm que julgar. Então, como Jesus, Paulo lida com o cenário em que alguém que professa o nome de Jesus poderia ser removido do corpo. Mas você percebe que, ao contrário de Jesus, Paulo não diz à igreja que advirta aquele homem, chame ele ao arrependimento, e caso ele se arrependa ou não se arrependa, aí eles vão levar para o próximo passo. Paulo diz, olha, mesmo ausente, eu já decretei. Não tem discussão, não tem choro nem vela. Eu já julguei esse homem. E por que ele faz diferente aqui? A gente vai discutir isso nas próximas aulas, tá? Por que Paulo faz isso aqui? Mas vamos lá. A segunda coisa, então ele diz, olha, eu já julguei. Vocês deveriam ter feito isso. Segundo ponto, a entrega a Satanás, versículos 4 e 5. Quem pode ler esse texto? Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Ok, fazendo um paralelo com Mateus 18, entregar um homem a Satanás, na cabeça de Jesus, vamos pegar a lógica de Jesus lá, seria considerá-lo gentil publicano, né?
é tratar essa pessoa como alguém que não mais pertence, no mínimo, é tratar essa pessoa como alguém que não mais pertence à comunidade da aliança com Deus. A gente tem que pensar um pouquinho aqui. A igreja é o destacamento ou é o pelotão do reino de Deus na terra. O reino de Deus é visto na igreja. A igreja é essa porta que permite que pessoas entrem ou saiam do reino de Deus. Então, todo aquele que não pertence ao reino de Deus, logo pertence ao reino de quem? Ao reino de Satanás. João diz isso, 1 João diz isso, Mateus diz isso, de que ele é o príncipe desse mundo. E todos os reinos da terra são influenciados e temporariamente pertencem a ele. Ele arrasta o mundo. Então, pelo menos, em alguns sentidos, é isso que significa. Considerar como alguém alheio à comunidade da aliança e que está agora sob o reino de Satanás. Ele quem manda lá fora. Essa pessoa está fazendo toda a sua vontade. E aí nós temos a terceira parte do texto, que é o risco da desobediência. Olha, se essa igreja não fizesse isso. Paulo diz, eu decretei, vocês devem fazer isso. Tira esse homem da comunhão de vocês. Versos 6 a 11. Quem pode ler? Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento de má qualidade e da malícia, e sim com asmo de sinceridade e da verdade. Já em carta vos escreveis que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou aos idólatras, pois neste casos terríveis que saís desse mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém, dizendo-se irmãos, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubadores, como esse tal, nem ainda comais. Ok. Provavelmente esse comais aí é uma referência a ser do Senhor. Paulo observa que não afastar aquele homem colocaria toda a igreja em risco. Ele cita a ideia de um fermento, né? Um pouquinho de fermento, uma parte da massa e mistura, o que aquilo vai acontecer? A massa toda vai inflar, né? Ela vai ficar fermentada. Então Paulo diz, olha, não só o testemunho da igreja vai ser afetado se vocês não fizerem nada, como vocês mesmos irão participar do pecado desse homem, já estão participando. Vocês são coniventes com o pecado dele. Vocês são responsáveis pelo pecado dele, porque vocês não estão fazendo nada. E em segundo lugar, isso vai gerar mais pecado ainda. Por quê? Porque quando nós temos uma pessoa que não é disciplinada, o que as pessoas fazem? Mas aquele é o queridinho do pastor. Mas só porque é filho de líder. Senão já teria sido excluído. Mas aquele caso está demorando demais. O meu parente lá demorou menos. E começa a fofoca e maledicência. Outros dizem, bom, se ninguém faz nada, eu também vou viver assim. Também vou esconder os meus pecados, porque essa igreja aqui é uma várzea. Aqui não tem lei. Paulo diz, vai provocar mais pecado no seio da igreja. Divisão na igreja. E por fim ele diz então o papel da igreja. Qual deveria ser, versos 12 e 13. Pois que me importa julgar os que são de fora? Não julgais vós os que são de dentro? Mas Deus julga os que são de fora. Expulsai esse imoral do vosso meio. Paulo reitera o fato de que a igreja tem um papel judicial a desempenhar na vida daquele homem. A igreja deve julgá-lo. Julguem esse homem que está dentro do vosso meio, assim como a igreja deve fazer também com todos os seus membros. Quando você se torna membro de uma igreja, você diz, eu estou passível de julgamento, vocês vão avaliar a minha vida, vocês vão olhar para a minha vida, e a sentença que vocês proferirem, eu tenho que me submeter e acatar. É por isso que quando você se torna membro de uma igreja, você está dizendo, eu me submeto à autoridade da igreja. Não à autoridade do pastor, não à autoridade da liderança, mas à autoridade dessa comunidade, que é a comunidade de Jesus Cristo, que tem o Espírito de Deus, que sabe o que é melhor para mim.
Nós temos essa responsabilidade de julgar os de dentro. Os de fora, Deus está guardando o juízo deles. Os de dentro, é nossa responsabilidade e nós fazemos parte dos de dentro. Tanto julgar os outros como ser julgados. Os propósitos da disciplina na igreja. Primeiro propósito. Segundo esse texto, tá? Não vamos seguir a sequência, mas algumas ideias que o texto apresenta. Expor o pecado. Expor o pecado. Pecado como um câncer. O que o câncer faz? Ele ama se esconder. E às vezes você não percebe, quando descobre, já tarde demais. O pecado é igualzinho. E a disciplina, ela expõe o câncer para que ele possa ser removido rapidamente. O câncer não é a pessoa. O câncer é o pecado que aquela pessoa está cometendo. Agora, se ela não quer abandonar o câncer, temos que arrancar tudo. Não é assim? O câncer atinge uma parte de um órgão, a gente tem que arrancar o órgão, mas às vezes ele também está tomando conta de outro órgão. Para tirar o câncer, a gente tem que arrancar os dois órgãos. Que dor. Como que vamos viver sem esses órgãos? É o pecado. O pecado faz isso. Segundo, advertir o pecador. Uma igreja que não decreta a retribuição de Deus a uma pessoa por meio da disciplina, na verdade, essa igreja, ela não está mostrando algo importantíssimo para aquela pessoa. Uma igreja que faz isso, ela está encenando. É uma peça de teatro na igreja. Encenando o grande julgamento que há de vir. Haverá um dia em que todos nós passaremos por isso, em que Deus olhará para a nossa vida e dirá: aprovado, desaprovado, céu, inferno, venha para cá, querido, ou vá para lá, bode. Então, quando a igreja está disciplinando, ela está advertindo aquela pessoa, não chamando ela de bode ou de descrente, ela está advertindo: olha, meu querido, haverá um juízo final, e nesse você não vai escapar, nesse não dará para dizer eu prefiro o pecado. Nesse juízo final, todos aqueles que não seguem a Jesus serão condenados. Você está disposto a encarar isso sozinho? Você quer isso mesmo? Adverte aquele pecador. Terceiro, a disciplina tem o propósito de livrar do pecado. O que as igrejas fazem quando usam da disciplina? Elas veem um membro tomar um caminho em direção à morte. E aí o que ela faz? Ela apela, ela acena, ela grita para que aquela pessoa volte, que ela não vá para o precipício. Mas eu quero que você imagine essa cena um pouco mais drástica. E aqui é por que nós deveríamos praticar disciplina. Imagina essa cena, a pessoa está indo para o precipício e a gente fica, não vai, e volta. E aí ela cai, a gente estava tentando avisar ela. Mas é como se aquela pessoa ela estivesse presa a uma corda ligada a toda a igreja. Há uma corda amarrada na nossa cintura com essa pessoa. E ela saiu do nosso meio, do arrependimento, da fé no Senhor Jesus, da obediência ao Senhor, que é um caminho, o caminho da santidade. E ela está indo em direção contrária. Ela está indo para um precipício. E aí você olha para aquilo e você vê que ela está levando a igreja junto para aquele precipício. O testemunho da igreja está indo junto com aquilo lá. Então, quando a igreja vê que essa pessoa, a igreja grita, a igreja vai do lado dela, chama ela, e vê que ela não vai atender, a igreja simplesmente corta a corda. Porque ela não quer cair no precipício também. Esse é o último recurso possível para trazer um indivíduo ao arrependimento. Depois disso, a esperança da igreja é que com a corda cortada, essa pessoa caia em si. E ela perceba que agora ela está sozinha nessa jornada. Que ela está errada. Antes que ela caia no precipício. É a nossa esperança. É o último meio de dizer: meu filho, você está errado. E porque você está errado, a gente não vai junto com você não. A gente ama mais ao Senhor do que a você. Quarto propósito. Proteger a igreja. Lembra do câncer que se espalha de uma célula para outra? O pecado também se espalha rapidamente. Quanto mais a gente demora para
disciplinar alguém que não se arrepende, mais pecado será gerado na igreja. Eu já falei sobre isso. Por fim, quinto propósito, apresentar Jesus ao mundo. Apresentar um bom testemunho de Jesus ao mundo. É estranho dizer isso, mas a disciplina na igreja, na verdade, ela faz bem aos cristãos, uma vez que ajuda a igreja a preservar aquela atraente distinção que o povo de Deus tem do mundo. Então, as igrejas são sal e luz, como nós lemos. Se o sal perder o sabor, serve para quê? Você não pega uma lamparina e coloca ela debaixo de uma mesa, de uma cama. Então, quando nós disciplinamos alguém, nós dizemos, o testemunho dessa pessoa não condiz com Jesus Cristo. Por isso que ela não faz parte mais do nosso meio. Mesmo que ela diga que é cristã. Esse último propósito, eu vou encerrar aqui. Ele levanta a necessidade de nós tratarmos sobre esse assunto, então. Eu vou encerrar com duas palavras finais aqui, que faltou falar, eu falo na próxima aula. Pensa no caso do Joãozão lá, de tantos outros. As pessoas começaram a reclamar na igreja 1 de que Joãozão não deveria ser disciplinado porque Deus ama ele. E nós deveríamos amar Joãozão também. Mas a pergunta é, a nossa igreja deveria praticar a disciplina bíblica, no caso do Joãozão, sim ou não? Sim. E sim por quê? Porque antes de mais nada, disciplinar é amar. Uma igreja que disciplina demonstra amor pela pessoa. Por quê? Para que ela seja exortada, seja trazida ao arrependimento. Segundo, demonstra amor pela igreja, para que as outras ovelhas mais fracas sejam protegidas de escândalo. Terceiro, também demonstra amor pelo mundo, porque aquele mundo que está nos observando, a gente quer que o mundo veja o poder transformador de Cristo, e não uma coisa que é igual a Ele. Quarto, nós demonstramos amor por Cristo, para que as igrejas preservem o santo nome de Cristo e representem a Cristo verdadeiramente. Segunda conclusão é então que não disciplinar é declarar que nós amamos. Cuidado, se tudo que eu disse não te deixou com a cabeça dolorida, isso aqui vai deixar. Não disciplinar é declarar que nós amamos as pessoas melhor do que Deus. De um modo mais perfeito. Porque Hebreus 12 diz que Ele disciplina e pune todo aquele que Ele ama, todo aquele que Ele recebe como filho. Deus faz isso com a gente. Se nós não fazemos isso com os nossos filhos e com os membros da igreja, nós estamos dizendo, o senhor não sabe o que é amar, não. Deixa eu ensinar o que é amor. De fato, muitas igrejas estão fazendo isso, sim ou não? Permitindo pecado e tolerando e dizendo, Deus só ama. Não tem nada disso de disciplina, não. Queridos, me desculpe por estourar o tempo. Tudo que eu faltou falar, eu incluo na próxima aula. Tá bom? Quero orar por nós. Por esse tema tão difícil, mas tão importante na vida da igreja.